Olá, seguidores. Vamos aqui para a segunda parte do vídeo de barganhas versus ciladas. Nesse domingo vou fazer apenas dois vídeos, tá? Pois já gravei coisa demais para um único dia. E aqui, deixo os lembretes de sempre. O foco aqui é no curto e médio prazo, né? Operações de trade. E não esperem por estudos detalhados aqui de cada fundo, né? São muitos fundos para falar em apenas 10, 12 minutos. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, o primeiro fundo que eu vou comentar aqui vai ser KNHF11. Então, ó, esse aqui é o fundo que eu monitoro bem de perto o preço, um fundo que eu gosto bastante de operar nele, tem bastante volatilidade. E aqui olhando o fundo não tá com uma queda assim tão significativa, mas é um fundo que ganha bastante força com a proximidade da Datacom. No caso, essa semana, né? Então aqui está sendo negociada a 91,50. Acredito que ele não vai ter muita dificuldade aqui para atingir um valor de R$ 93 aqui na próxima Datacom. Então seria um caso aqui interessante para se pensar numa aqui num trade de double yield, tá? Pegar o rendimento aqui do hedge fund aqui, né, e depois partir para um outro. Com relação à projeção de rendimento, o fundo está pagando aqui entre 95 e 1,05 por cota. Acredito que ele consiga manter esse R$ 1. Não penso que a Kinea vá aumentar o rendimento para manter esse patamar por apenas por um pouco tempo, né? Provavelmente deve conseguir manter por mais alguns meses, talvez até durante todo o semestre. Além disso, a gente está com uma reserva bem significativa, 87 centavos, e aqui ele está, nos últimos 3 meses, gerou mais de R$ 1 por cota. Aqui para os próximos, talvez o IPCA mais fraco atrapalhe um pouco, mas a reserva, ela, em tese, poderia sustentar esse rendimento por mais um tempo. Aqui para mim, KNHF11, um dos melhores hedge funds do mercado. Agora com o fim de RBRX, acho que é disparado o. Não, disparado não, né? Tem Mana 11, o hedge fund da Manati é um bom adversário aqui para KNHF11. Então aqui, KNHF11, acredito que esteja num ponto bom e barato. Aqui no caso é um curto de bem prazo bem curto mesmo, coisa de uma semana. Ok, o próximo SNC11. Então, esse fundo aqui, durante a semana já estava reservando aqui, estava anotado para comentar com vocês. E aqui é o seguinte, na sexta-feira até que atrapalhou um pouco o trade que eu queria comentar com vocês, mas acho que ainda está válido, ainda mais que a alta foi aqui no final do pregão, pode ser que a gente tenha um recuo ao longo da semana. Que é o seguinte, o fundo bateu aqui, chegou a ficar aqui negociando os R$ 85, agora subiu aqui pelos 86. Se a gente for ver aqui, toda a Datacom está o fundo aqui batendo próximo aos R$ 90. Aqui no 15 de julho bateu aqui 89,59, mas bateu mais de 90. Inclusive eu estava monitorando, fiz um trade aqui com o fundo nesse mês de julho. Aqui no mês de junho bateu quase R$ 92. Aqui no mês de maio bateu quase R$ 93. Então é um fundo que está com um comportamento até que bastante previsível, né? Da cotação na Datacom. Aqui o Clube FI fica bem fácil a gente identificar isso. Aqui, ó, observem que desde fevereiro, o fundo está aqui batendo entre 89 e R$ 93 na Datacom. Então, a próxima período aqui de rendimento ainda está meio longe, né? Faltam ainda quase mais de 2 semanas, mas ainda assim tem um bom upside aqui, até bater nesses R$ 90, possibilidade. E aqui convido vocês a fazerem parte lá do clube de membros. Lá a gente no Telegram a gente discute oportunidades como essa. Não só eu, tem vários membros lá discutem lá oportunidades que aparecem aqui no mercado, sabe? No caso, comentei com bastante antecedência esse SNC11 batendo os R$ 85. Poderia ter esse upside aqui no bom upside aqui até chegar na Datacom. Então, SN111, acredito que esteja barato.
mas em questão de fundamentos, aqui não acho que ele seja mil maravilhas não, tá? Que a Suno decepcionou em alguns pontos. Somente não coragem de Tegar 11. Foi uma coisa lá que, por mais que eles justifiquem, eu não aceito. Essa questão de ancoragem de fundo de papel é algo bem delicado para mim, sabe? Ok, passando para o próximo fundo. IFRA 11, o Fundo de Infraestrutura indexado ao IPCA do Itaú. Então, esse aqui é um dos casos que me perguntaram lá no clube de membros, devido ao fundo ter caído, se tinha gerado alguma oportunidade, que no caso caiu quase 2% na sexta-feira, né, um dia de alta. Então, ó, aqui o fundo bateu R$ 96, acho que durante o pregão chegou até aqui, não sei se chegou a bater próximo R$ 95. Então, ó, pra IFRA 11, mesmo com a queda, não estou muito animado não, tá? Aqui se a gente vê o histórico do fundo, com exceção aqui do mês de junho, que teve uma operação não recorrente, o fundo vem pagando aqui rendimentos muito próximos a R$ 1. Então, como aqui a gente vai encarar agora um período de inflação mais fraca, eu espero que também eu não espero bons rendimentos aqui em IFRA 11 não. Para mim podem vir até rendimentos abaixo de R$ 1 por cota. E além disso, então, o site aqui do Itaú tá bem travadinho, hein? Caçando aqui o relatório gerencial. Enfim, queria mostrar aqui para vocês que, apesar de ter a fama de ser super high grade, Itaú, aqui o fundo tá com algumas dores de cabeça, tá? Primeiro a gente tem a exposição às debêntures da MES, é uma transmissora que acabou se enrolando, pegando mais concessões do que tinha condições de tocar. Além disso, tem um devedor misterioso, né? Que Itaú fala que tem, mas não informa qual deles que é. Vamos ver. Nossa Deus, que lerdeza. Então, ó, finalmente que abriu. Notem que a gente tem. Cadê? Aqui ó, tem MES 2,67. Vai ter outros MES aqui também. MES 3, 2,26. Que MES 5, 1,53. O mais problemático é esse MES 5, tá? Que é, não está operacional. Então, eu acredito que o devedor aqui com o problema seja outro. Então, para mim, Infra 11 não está barato não, viu? Para mim, acho que tem condições de cair. Em relação a fundamentos, como o gestor não dá informações sobre o devedor com dificuldade, colocar aqui, não vou colocar com bons fundamentos não. Ok, próximo agora, Cadif 11. Também me perguntar lá no grupo se o fundo tinha ficado barato após as últimas quedas. Então, Cadif 11 derreteu aqui, derreteu não, né? Saiu aqui do 127, chegou aqui batendo R$ 120, uma queda de 6%. Então, esse aqui é o tipo de queda que não é muito comum aqui no FINFA do Itaú. Aqui a gente está lidando com um fundo bem high grade, né? Então, acho que os cotistas não estão muito acostumados a ver essa cotação caindo. Aqui o motivo para a queda são dois. Primeiro, o rendimento que tá fraco, né, devido ao IPCA mais baixo que a gente está enfrentando. É, tendência que ainda deve se manter por algum tempo. Então, talvez a gente ainda veja rendimentos próximos ao real, 1,10 ainda por um tempo. Além disso, tem uma debênture dando dor de cabeça. No caso, é a principal debênture do fundo, essa Porto 100. E então, aqui no caso, aqui né, entrou aqui num. Aqui é o seguinte, a controladora ela tá com problemas, parece estar endividada demais. No entanto, aqui é uma debênture de projeto, né? Aqui tem um ponto positivo, parece que o dinheiro para completar as obras estão separados, então tem esse controle. Então isso aqui diminui bastante o risco, mas mesmo assim preocupa esse tipo de, esse tipo de devedor, né? Ok, então aqui sobre a classificação de IFRA 11. Mesmo com essa queda, eu esperaria pela melhoria nas condições
de mercado, tá? Talvez com mais alguns rendimentos baixos, o fundo caia um pouco mais, ou então esperaria aqui algum sinal de PCA mais alto. Então aqui colocar que o fundo está caro, mas é um fundo com bons fundamentos, mesmo com essa debênture dando dor de cabeça. Ok, comentando agora sobre BOD B11, FINFA da Bocaína. Então aqui a gente teve boas notícias, teve a solução do problema com a BOD B11 com a Rio Alto. Então o fundo deu uma boa alta aqui desde então, que está batendo os valores 7,35, chega que bateu uns R$ 7. Então uma alta de 5%, praticamente que o mesmo valor da debênture. Então aqui já acredito que já recuperou quase tudo que tinha para ser recuperado, né? E, no entanto, que a gente ainda tem uma exposição de 7% não, 10% a MES. Então ainda tem alguma dor de cabeça aqui no fundo. Então tenho minhas dúvidas se ainda tem potencial de alta. No entanto, aqui pode ser algo interessante para se pensar em uma carteira aqui para carrego, né, de dividendos. Com essa solução da Rio Alto, o fundo teve uma compensação de taxas e teve um ganho de 7 centavos, sendo que 3 eles já distribuíram. Então aqui esses 4 centavos acredito que vão auxiliar o fundo a manter uma distribuição de 10 centavos, assim como eles pagaram, vão pagar aqui no mês de julho. Então com 10 centavos, uma cotação de 7,35, a gente está falando aqui de dividend yield de 1,36%. Então, acredito que seja um dividend yield bem interessante, né? Bem parecido com o rendimento de alguns fundos fiagos. Então, aqui para bot B11, vou colocar ele aqui mais ou menos no campo intermediário. Não acredito que seja uma barganha para te entregar ganho de capital. Mas tem a questão do carrego bom. Tem a questão de fundamentos. Não vou dar nota máxima nele, porque tem esse debênture mês e o gestor não está nos dando atualizações, né? No último relatório, simplesmente ignoraram 100%. Com relação a MCRE11, o hedge fund da Mauá. Hum, então, aqui o que eu tinha para comentar, o que eu tenho para comentar com vocês é o seguinte: no relatório que saiu essa semana, eles colocaram um guidance entre 10 e 11 centavos para esse segundo semestre, sendo que a expectativa deles é entregar aqui na banda de cima, no caso 11 centavos por cota. Então a gente teria aqui uma boa perspectiva para os próximos rendimentos. Sendo aqui 11 centavos, estaria falando de um dividend yield de 1,29%, quase 1,30%. Então, um bom rendimento. Isso aqui com certeza foi uma boa notícia. Que o fundo chegou a bater 8,69 aqui na proximidade da Datacom. Desde então, está aqui rondando os 8,50 e a cotação do fundo nem reagiu a essa boa notícia, né? O fundo ele tinha aqui saiu do patamar de R$ 9, foi aqui para casa dos 8,40. Acho que por conta desse temor aqui de quanto que quanto seria o guidance pelo segundo semestre. E agora que teve essa notícia, imaginei que o fundo poderia ter alguma reação mais positiva, sabe? Com essa boa perspectiva pelos próximos rendimentos. Então aqui, MCRE11, acredito que esteja barato. E com relação a fundamentos, não vou colocar aqui com nota máxima não, porque ele tem algumas questões aqui de concentração poderia ser muito melhor. Ok, então foi isso. Essa semana, acho que, se não nessa, na próxima vai sair o vídeo sobre MCRE11, tá? Detalhando esse resultado e projeção de rendimento. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreve aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra e de venda. Até a próxima.